Bem-vindos a este breve estudo sobre o Evangelho de São Mateus. Este é o segundo episódio e, como o primeiro, também sugiro que rezemos, invoquemos o Espírito Santo para nos ajudar a compreender aquilo que Ele próprio nos quer explicar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o segundo episódio e no primeiro cobrimos algumas questões de fundo, como que demos uma visão panorâmica deste Evangelho. Falámos da sua estrutura, o que o torna único e referimos, entre outras particularidades, a ênfase que São Mateus dá ao Reino dos Céus e a sua referência a Deus como Pai, baseando-se na promessa feita ao rei David. Agora vamos debruçar-nos sobre algumas passagens concretas, pois no tempo que temos não nos podemos alargar muito. E começamos pelo princípio do próprio Evangelho, a longa genealogia de Jesus. Este capítulo de abertura do Evangelho de São Mateus é surpreendente para nós, leitores modernos. Contudo, para os judeus antigos e para os judeus do tempo de Jesus, concretamente, cada nome da genealogia de Jesus contava uma história e relembrava eventos chaves da história da salvação. Era também a forma como se mostrava a continuidade da história que Deus tinha começado a fazer com Abraão. Aliás, o Evangelho de São Lucas também apresenta uma genealogia, embora um pouco diferente, e vai de Jesus para trás até Adão, mas hoje os estudiosos conseguem mostrar a correspondência entre as duas. Deixamos isso para outras alturas, mas a genealogia de São Mateus, no capítulo 1, portanto, nos versículos 1 a 17, comprime toda a história da salvação, os seus triunfos, mas também as suas tragédias e complicações. E começa assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez de Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ramés. Ramés gerou Aminadab, Aminadab gerou Nahom, Nahom gerou Salmón, Salmón gerou de Raab, Boz, Boz gerou de Ruth, Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei David. David, da mulher de Urias, gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafate, Josafate gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotam, Jotam gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para a Babilónia. Depois da deportação para a Babilónia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azur, Azur gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. É assim que São Mateus conta a genealogia de Jesus. As primeiras palavras do Evangelho de São Mateus levam-nos de imediato ao início da história da salvação. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Confesso, há talvez 4 anos, quando comecei a estudar este Evangelho, estava a passar uns dias no mosteiro terapista em Palasul. Uma das irmãs, sabendo que eu estava a estudar São Mateus, ao fim de 2 dias de intenso estudo, perguntou-me se eu estava a avançar. Eu ri-me e disse que ainda não tinha passado o primeiro versículo. Vamos ver porquê, olhando palavra por palavra para esta frase. A versão grega do Evangelho de São Mateus começa com Biblos Genesios Iesu Christo, que significa o livro da origem de Jesus Cristo. Um judeu do século I, ao ouvir Biblos Genesios, imediatamente pensaria na versão grega da Bíblia judaica, a Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia hebraica feita provavelmente em Alexandria, antes de Jesus, entre os séculos III e I. A Septuaginta usa precisamente a expressão Biblos Genesios, quando no segundo capítulo, versículo 4 do Gênesis, refere: este é o livro das origens do céu e da terra. Com esta referência explícita de São Mateus ao início do livro do Gênesis, ele está a sinalizar
que com Jesus começa uma nova criação. Ele é o novo Adão. Então, genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Agora, olhemos para o nome de Jesus. O nome de Jesus, Jesus, era a tradução grega do nome hebraico Josué, Yoshua, que em aramaico era Yeshua, nome que se pensa que seria aquele que Maria e José usariam para chamar Jesus. No século I, Jesus era um nome muito comum e popular e carregado de sentido e reflete a missão de Jesus. Ora, Josué foi o sucessor de Moisés e quem conduziu os israelitas à terra prometida, como é narrado no livro de Josué, já que Moisés morreu às portas da terra prometida. Também o nosso Jesus, o novo Josué, nos leva à terra prometida. Por outro lado, a palavra hebraica Yoshua significa o Senhor salva, e é na verdade Jesus quem nos salva. E em terceiro lugar, o anjo, quando nos versículos 20 e 21 do primeiro capítulo de São Mateus fala em sonhos a São José, disse: Ela, referindo-se a Maria, dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E Cristo, que significa Cristo? Christos em grego significa ungido e é a tradução da palavra hebraica Mashiach, que originou a palavra Messias. O significado de Cristo e Messias é o mesmo, ungido. Ungido reflete a prática da unção do Antigo Testamento. A unção era simbolizada geralmente pelo derramar de óleo, de oliveira, ou seja, azeite, e significava que a pessoa era como consagrada e capacitada para exercer uma missão em nome de Deus. Havia 3 tipos de pessoas que eram ungidas com óleo sagrado para se consagrarem para uma missão com caráter sobrenatural. Uma missão que exigiria mais do que o poder humano comum podia realizar. Esses 3 tipos de pessoas eram sacerdotes, profetas e reis. Estes eram ungidos, ou Mashiach, Messias ou Cristos. A menção de Jesus Cristo, logo no início do Evangelho de São Mateus, terá certamente causado impacto nos leitores do primeiro século, pois evocava a esperança do novo Messias, Rei, que os profetas anunciaram e de que falaremos ainda neste episódio. Até porque logo a seguir, Jesus é apresentado como filho de David, antes de ser referido como filho de Abraão. Isto apesar de David ser posterior a Abraão na história da salvação. Desta forma, Mateus chama a nossa atenção para o facto de Jesus ser da linhagem real de David e evocar as promessas feitas a David referidas no segundo livro de Samuel. E passo a citar: Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, manterei depois de ti a descendência, semente, na versão grega, que nascerá de ti e consolidarei o seu reino. Ele construirá um templo ao meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono régio. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Assim lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Por causa desta profecia, a esperança do povo de Israel, baseada nesta aliança e no anúncio dos profetas, era de que o Messias seria um descendente de David. O descendente de David que havia de restaurar o reino não era, porém, apenas o filho de David. Ele seria filho de Deus. Por outro lado, São Mateus realça bem o nome de David na genealogia de Jesus. Ele é o único, para além de Jesus, que é honrado com o título O Rei. Por outro lado, a genealogia divide-se em 3 grupos de 14 gerações, como o próprio texto diz. Desde Abraão até David vão 14 gerações. De David até a deportação do exílio para a Babilónia vão também 14 gerações. E desde o exílio da Babilónia até Cristo vão 14 gerações. E porquê 14 gerações? O número 14 tem um significado relacionado precisamente com o nome de David. Cada letra no alfabeto hebraico tem um valor numérico, que está sempre associado a essa letra. O nome de David em hebraico escreve-se com 3 letras, pois em hebraico não há vogais, só mais tarde se vai pôr as vogais no hebraico, e o nome de David escreve-se exatamente Dalet, Vav e Dalet. A letra Dalet tem o valor de 4, a letra Vav tem o valor de 6, então somamos 4 mais 6 mais 4 e obtemos 14.
Pode parecer um bocadinho estranho, se calhar ouvimos distraídos e aborrecidos esta genealogia se formos à missa do dia 17 de dezembro, todos os anos, no dia 17 de dezembro, esta leitura é lida, ou então na missa da Vigília de Natal, que celebra ao fim da tarde do dia 24, ainda antes da missa do Galo. Mas esta genealogia está carregada de significado para nós, como estava para os judeus no tempo de Jesus. Relembra-nos as circunstâncias históricas do povo de Israel, que após o exílio da Babilónia, que começou em 586, mais ou menos, antes de Cristo, com o rei Nabucodonosor, nenhum herdeiro legítimo da casa de David tinha assumido o trono desde então. E muitos judeus pensariam que Deus se tinha esquecido da sua promessa. Ora, São Mateus abre o seu Evangelho precisamente lembrando que a linhagem de David não tinha desaparecido. Deus é sempre e absolutamente fiel, apesar das nossas muitas infidelidades. Mas ainda não falámos de Abraão. A história da salvação é a história de como Deus escolhe relacionar-se com os homens, fazendo alianças. Não temos tempo, neste breve curso, para referir com algum detalhe as alianças que Deus fez com os homens ao longo do Antigo Testamento e que se cumprem e completam com a nova aliança selada por Jesus. Recordemos apenas que as alianças são o fio condutor, o fio de ouro da história de Deus que Deus foi fazendo com os homens, tal como está patente na Sagrada Escritura. Ao entrar em aliança com Deus, os seres humanos tornam-se como que família de Deus. A aliança é sempre uma iniciativa de Deus, um ato da graça de Deus. Deus convida a humanidade a participar na sua vida e no seu plano de salvação. As principais alianças foram feitas com Adão, Noé, Abraão, Moisés e David. Falámos da aliança com David, agora devemos referir a aliança com Abraão, que também é referida no primeiro versículo do Evangelho de São Mateus. E repito, genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Jesus, filho de Abraão. E São Mateus podia estar a referir-se ao filho de Abraão de uma forma genérica, assinalando que Jesus era descendente de Abraão, um hebreu, um israelita, um judeu. Mas numa perspectiva judaica, o filho de Abraão é Isaac. E o episódio mais conhecido do Antigo Testamento sobre Isaac, que todos conhecemos, além do facto de Isaac ser o filho da promessa que parecia tardar, mas que acabou por acontecer, é o quase sacrifício de Isaac. E é precisamente isto que leva São Mateus a perceber a relevância de dizer que Jesus é filho de Abraão. Basta recordar que Jesus será sacrificado de facto. Isaac, o filho de Abraão, é uma prefiguração, um tipo de Jesus. O capítulo 22 do livro do Gênesis narra o teste de fé de Abraão, no qual Deus lhe pede para sacrificar o seu filho único, Isaac, no Monte Moriá. Abraão, cheio de fé e em total obediência, prepara o sacrifício, mas um anjo do Senhor intervém e impede o ato quase no último instante e aponta para um carneiro que poderia ser sacrificado em vez de Isaac. A fé de Abraão, ou seja, a certeza de que Deus é mesmo o Senhor, é posta à prova e ele passa à prova. É aqui que Deus renova a sua promessa a Abraão, abençoando-o pela sua fidelidade, afirmando que todas as nações da terra serão abençoadas em consequência da sua fé inabalável. Este filho de Abraão prefigura, anuncia Jesus. Vejamos como. Isaac é o filho único de Abraão, Jesus é o filho único e amado de Deus. Isaac carrega a madeira para o seu sacrifício, Jesus carrega a cruz, que é de madeira. Isaac não resiste, obedece, confia. Jesus não resiste, obedece e confia. Depois, o sacrifício de Isaac tem lugar no Monte Moriá, onde se erguerá Jerusalém. Jerusalém, precisamente onde ocorre o sacrifício de Jesus. No sacrifício de Isaac, Deus providenciará a vítima, o carneiro. No sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus é Ele próprio, Jesus. Abraão recebe o seu filho após a sua sentença de morte, ao fim de 3 dias. Jesus ressuscita ao 3º dia. E por último, mas não menos importante, vamos falar agora de alguns aspectos que se referem a São José, que é tão importante no Evangelho de São Mateus.
Como diz a genealogia de Jesus, ele é o esposo de Maria. Recordemos o texto de São Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo, não queria difamá-la. Resolveu deixá-la secretamente. No tempo de Jesus, os esponsais não correspondiam ao nosso noivado. Eram algo muito mais decisivo. Depois dos esponsais, o casal estava legalmente casado, mas durante um tempo, que podia ir até um ano, não coabitavam enquanto o esposo não tivesse condições para receber em sua casa a esposa. Então Maria e José estavam casados, mas ainda não coabitavam quando Maria ficou grávida. Provavelmente, embora isso não seja dito no Evangelho, Maria terá contado aos pais e também a José. Na sua pureza, o que vinha de Deus não podia ser problema. Mas José, ao saber que Maria estava grávida, não ficou tranquilo. Há duas maneiras de tentar explicar porque São José fica assustado e pensa dever deixar Maria. A suspeição, São José percebe-se que Maria está à espera de bebê, sabendo que não é o pai, decide deixá-la, mas mais provavelmente a da profunda reverência. São Mateus retrata São José como um homem justo, isto é, que cumpre a lei de Moisés na íntegra. Ora, como homem justo, se José suspeitasse de Nossa Senhora, teria de investigar a situação, arranjar testemunhas, levá-la a julgamento, como se refere o livro do Deuteronômio. E não é isto que ele faz. É que a decisão de São José está baseada numa atitude de profunda reverência e não de suspeição. Face ao mistério da gravidez de Maria, São José sente-se indigno de fazer parte dos planos de Deus. Sua atitude é semelhante à do profeta Isaías, quando é chamado por Deus e responde: Ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros, e vi com os meus olhos o Rei, o Senhor do Universo. Isto é uma passagem do profeta Isaías no capítulo 6. É por isso que o anjo diz a São José: Não temas, José. Por outras palavras, tem confiança em Deus. E logo de seguida, o anjo acrescenta que São José vai dar o nome ao menino. Isto é, que vai ser o pai legal de Jesus. Como descendente do rei David, São José confere a Jesus os direitos da herança de Davi. E, diz assim, andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E hoje ficamos por aqui. Focámos no primeiro capítulo de São Mateus, especificamente quase que exclusivamente no primeiro versículo, genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de David, filho de Abraão. Depois vimos a genealogia e por fim fizemos uma breve referência a São José. São Mateus, Rogai por nós.